Bom dia, meus irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma palavra de Deus que está em Marcos capítulo 10, que fala sobre o divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tomou a ensiná-lo, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vós mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza dos vossos corações, vós deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde os princípios da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e será os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhe disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa os meninos e trazia-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendia ao que lhe trazia. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nós nos seus braços e pondo-lhes as mãos, o abençoou. O mancebo de qualidade. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamais bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabei os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não disputarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e amou
e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele pensaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filho, qual difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já neste tempo, em casa, neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E ia no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dele, e eles maravilhavam-se, e seguia-no atemorizado, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os saduceus, e o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, quereríamos que nós fizemos o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vós faça? E ele lhe disseram: concede-nós que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo,
e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E ele lhe disseram-lhe: Podemos, Jesus, porém, dizer-lhe: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado? Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim. Concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabei que o que julga ser príncipe das gentes delas se assenhoreia, e os seus grandes usa de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse, e clamaram e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que quereis que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esta palavra fica em Marcos, capítulo 10. Aqui nós vimos a cura do cego de Jericó. Esse cego, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandava que ele calasse, mas ele não atendeu a multidão, ele atendeu a voz de Deus. Ele começou a clamar, e até que Jesus mandou chamar ele, e ele foi curado. Isso é que nós temos que fazer: ouvir a palavra de Deus, ouvir e atender o chamado de Deus, respeitando as pessoas e fazendo aquilo que Deus está mandando nós fazer. Que seja tudo para a honra e a glória do Senhor.